duas funções muito importantes do PHP vão ser removidas. Vamos falar sobre uma novidade do PHP 8.2. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e hoje eu vou falar sobre uma novidade do PHP 8.2 que marca como descontinuadas duas funções do PHP. Funções muito importantes, que se você já trabalha com PHP há algum tempo, muito provavelmente você já utilizou. Então nesse vídeo a gente vai falar como mudar nosso código para utilizar novas funções que podem substituir essas, mas antes a gente vai falar o que essas funções fazem. Se você já as conhecer, já sabe o que elas fazem e até como corrigir, eu vou deixar toda a minutagem aqui embaixo para você pular para a parte que te interessa. Mas eu recomendo que você assista tudo, porque talvez você ainda aprenda uma coisa ou outra. Mas vamos então direto ao ponto, e o título dessa RFC já diz tudo o que a gente precisa saber. Essa RFC vai descontinuar e remover as funções UTF-8 encode e decode. Então o que essas funções fazem é basicamente realizar a conversão de encodings de alguma string. Então eles vão converter o encoding de UTF-8 para esse encoding aqui, ou desse encoding aqui para UTF-8. Então esse ISO 8859-1 é conhecido normalmente como Latin 1. Eu vou chamar esse encoding de latino, só para facilitar aqui a comunicação. Se você não sabe o que é encoding, eu tenho um post lá no meu blog explicando o que é char7 e encoding, então eu explico um pouquinho sobre como as strings são representadas. Então eu vou deixar o link para esse post aqui na descrição do vídeo para você entender melhor isso tudo. Mas super simplificando, um encoding é basicamente quais números vão representar cada uma das letras. Porque a gente sabe que lá na memória, tudo que é armazenado é número, binário. Então o encoding diz como esses números vão representar cada letra. Basicamente é isso. Super simplificando muito. Então o que essas funções fazem, de novo, é a conversão entre esse encoding, o encoding latino, para um UTF-8. E elas vão deixar de existir por alguns motivos. O principal é um nome ruim. Você pode perceber que o UTF-8 encode, a gente entende que ela vai pegar qualquer string em qualquer encode e vai transformar isso em UTF-8. Já o UTF-8 decode vai pegar uma string em UTF-8 e decodificar para qualquer outro encoding que eu quiser. E não é isso que essas funções fazem. Elas fazem essa conversão para esse encoding específico, para o encoding desse Latin 1, esse latino aqui. E um outro detalhezinho é justamente uma confusão em cima desse encoding. Por quê? Muito provavelmente você já abriu algum documento, algum arquivo ou até algum site com errinhos desse tipo aqui, com esses caracteres. Então, via de regra, essa confusão acontece justamente por tentar representar caracteres UTF-8 utilizando aquele Latin 1. Só que existem outros encodings muito parecidos, que, por exemplo, se eu não me engano, o Excel usa, o Word usa. Então, alguns softwares utilizam um encoding muito parecido com esse ISO aqui. E eu vou te mostrar um problema que isso pode trazer já já. Mas continuando, esse encoding, o Latin 1, ele é muito semelhante a esse ISO 8859-15, que é o Latin 9, o Latin 9, e também é muito parecido com esse formato específico do Windows, o Windows 1252. Então essa confusão pode causar até outros problemas mais difíceis de entender o porquê estão acontecendo quando a gente chama essas funções. Então, eu vou, obviamente, deixar essa RFC aqui na descrição para você entender cada um desses cenários, cada um dos casos mais extremos que podem acontecer, mas basicamente essas funções, elas não são claras sobre o que elas fazem. Inclusive, tem uma pesquisa do uso dessas funções e a maioria dos pacotes que essa pesquisa encontrou que estavam utilizando essas funções não usa corretamente. Então, usa de alguma forma mal entendida, não trata todos os cenários. Então, para você ver que não são funções normalmente utilizadas corretamente. Então, de novo, vale a pena dar uma lida, mas basicamente existe muita confusão em cima do uso dessas funções. Então, vamos ver como essas funções poderiam ser utilizadas, como normalmente elas são utilizadas. Eu vou abrir aqui um projeto bem simples, onde no meu decode.php, que é o arquivo que a gente vai utilizar aqui para brincar, eu estou abrindo um novo arquivo chamado nomes.csv, que vai ser um arquivo CSV. Nele eu estou escrevendo uma linha nomes, só isso, quebro linha, e depois eu faço um for each num array de nomes. E todos esses nomes têm algum acento. Um detalhezinho, o meu nome não tem acento, eu só adicionei aqui para a gente ver o errinho mesmo. E eu estou escrevendo cada um desses nomes nesse arquivo CSV, depois eu fecho ele.
Então vamos executar esse código, php decode, e aqui a gente tem o novo arquivo sendo gerado. Quando eu abro esse arquivo, nenhuma surpresa, tenho todas as minhas linhas, mas eu vou tentar abrir esse arquivo no Excel para você ver o que vai acontecer. Vou dar o zoom aqui e olha só exatamente aquele erro que eu mostrei lá no blog. Então o que acontece? O Excel está tentando utilizar um outro encoding e a gente salvou isso como UTF-8, que vamos chamar de encoding padrão. Então o que a gente precisaria fazer aqui é converter de UTF-8 para esse encoding do Excel. Então a forma que normalmente a gente aplica é vir aqui no decode, no nosso arquivo PHP, e chamar a função UTF-8 decode. Ou seja, eu estou convertendo de UTF-8 para aquele outro encoding. Então eu vou executar esse código de novo, e aqui, opa, eu tive um errinho. Vamos ver o que aconteceu. Provavelmente eu digitei alguma coisa errada, deixa eu ver o que é o erro. Arquivo temporariamente indisponível porque ele está aberto aqui. Deixa eu fechar no Excel, beleza. Vou limpar o meu terminal e rodar de novo, beleza. Agora, com sucesso ele executou. Se eu tentar abrir esse CSV aqui no meu editor de código, eu não vou ver os caracteres corretos. O PHP Storm, inclusive, me avisa que eu estou tentando ler esse arquivo com o encoding errado. Estou tentando ler como UTF-8, mas na verdade ele é outra coisa. Então eu vou fechar e abrir agora com o Excel. Com o Excel, agora a gente vê os acentos corretamente. Então é basicamente para isso que funciona essas funções. Deixa eu fechar meu Excel aqui. Então esse é o propósito dessas funções. E se eu pego um arquivo do Excel e quero exibir aqui no PHP ou salvar em outro arquivo, eu utilizaria o UTF-8 encode. Só que, de novo, a gente tem alguns probleminhas. Vamos começar com um problema bem simples de reproduzir. Ele diz aqui sobre aqueles encodings parecidos, e um dos probleminhas é onde o símbolo de euro é armazenado. Então eu vou utilizar o símbolo de euro em algum lugar aqui. Por exemplo, no João. Então, João, euro, eu vou chamar o meu arquivo, vou executar, beleza, executei meu PHP. O meu nomes.csv tem aqui o João, sem conhecer o A com til, e sem reconhecer também o símbolo de euro. Quando eu abro isso no Excel, o símbolo de euro também não é reconhecido. Então, repara que a gente tem aqui um outro problema. Então, vamos fechar o Excel de novo. E aqui a gente entende, principalmente, a gente entende muito melhor o motivo para essas funções serem descontinuadas. Então, agora que a gente entendeu o motivo delas não serem continuadas daqui para frente, deixa eu te mostrar o que vai acontecer se você tentar executar esse código no PHP 8.2. Ele continua funcionando, então eu já estou aqui no PHP 8.2. Ele vai continuar funcionando, mas ele vai emitir alguns avisos. Então, quando eu executar, para cada chamada da função, ele vai avisar, olha só, essa função está sendo descontinuada, você não deveria estar utilizando essa função. E aí a gente tem que procurar algumas alternativas. Antes de te mostrar as alternativas, eu quero te falar também um outro detalhezinho, que dia 15 de outubro, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas dia 15 de outubro agora é meu aniversário. Então acho que, além do conhecimento que eu já passei, o fato de ser meu aniversário merece aqui um like e a sua inscrição, né? Então vamos voltar para o vídeo. E vamos corrigir esse problema, vamos parar de utilizar a função UTF-8 decode. E a gente tem algumas opções para realizar conversões de encoding. Eu vou utilizar a que eu utilizaria em projetos, mas você pode escolher outra, eu vou te mostrar as outras opções. Eu utilizaria da extensão mbstring, eu utilizaria a função mb convert encoding, que como o nome já diz, ela converte encodings e ela vem da extensão mbstring. Então a gente vai informar para qual encoding a gente quer converter isso. Então eu quero converter para aquele do Windows, que é o Windows 12.5.2. E de qual encoding eu quero converter? Qual é o encoding da minha string? É o UTF-8. Então dessa forma, deixa eu até quebrar algumas linhas aqui para isso ficar um pouco mais tranquilo da gente ler. Dessa forma, eu tenho o meu código muito mais claro, eu estou deixando explícito para qual encoding eu quero converter e de qual encoding eu estou convertendo, e eu não perco nenhuma funcionalidade. Inclusive, agora esse euro aqui vai passar a funcionar, porque eu estou convertendo para o encoding que o Excel espera mesmo. Então, com isso, vamos de novo executar esse código, agora já no PHP 8.2, a gente não recebe mais nenhum erro. Aqui em nomes.csv, o caractere do euro já mudou, ao invés de ser aquele interrogaçãozinha, é essa interrogação estranha aqui, porque em UTF-8 ele não encontrou esse caractere. Então vamos abrir com o Excel esse arquivo, vou dar um zoom e tenho lá o símbolo de euro certinho, sem nenhum problema. Então com isso a gente já entendeu
quais são as funções que vão deixar de funcionar, o que elas fazem e como resolver. Então vamos voltar lá para a RFC e ler o restante. Já falei um pouco sobre essa confusão entre os outros encodings. Essas funções também, em alguns cenários, ela não levanta nenhum erro quando talvez devesse levantar erro. No uso incorreto do próprio UTF-8, ao utilizar caracteres que não existem no UTF-8, por exemplo, aqueles code points que não existem no UTF-8, e tentar converter para algum outro encoding, será que a gente não deveria receber algum aviso? Enfim, ela não lida com erros, ela simplesmente ignora a maioria dos erros. Vários componentes, várias bibliotecas não usam corretamente, então ele dá alguns exemplos aqui de uso incorreto, e mais para frente ele inclusive fala como a gente corrigir cada um desses usos. Então, por exemplo, se a gente quer simplesmente converter, que é o que eu fiz aqui, a gente pode utilizar mbstring, que é a solução que eu utilizei. A gente pode utilizar a extensão de Intel ou Internationalization, ou INTL, que ela vai trazer um métodozinho transcode dessa classe uConverter, que funciona basicamente da mesma forma. Ou tem também a iconv ou econv, que é uma extensão também para conversões de strings, de encodings e etc., que a gente tem uma funçãozinha muito semelhante também. Então repara que a gente tem algumas opções. Ele explica aqui que o mbstring, que é a extensão que eu utilizei no exemplo, ela é a mais utilizada, ela já é requerida, né, em muito mais pacotes do que as alternativas. Então, por isso, eu também preferiria utilizar essa solução. Ela já é requerida por vários pacotes que a gente utiliza. Então, por isso, eu iria por essa abordagem, mas nada te impede, se você já tem alguma das outras extensões habilitadas, de usar qualquer uma das outras funções também. E aí ele dá outras soluções. Por exemplo, tem gente que utiliza as funções, o UTF-8 encode, ou na verdade o UTF-8 decode, para contar o número de code points em UTF-8. Isso não é necessário. A gente pode utilizar, por exemplo, a própria mbstring para tentar armazenar binários como uma string qualquer. A gente poderia simplesmente utilizar o base64 para isso, ao invés de um UTF-8 encode. Trabalhar com strftime, essa função já foi descontinuada mesmo, então a gente nem precisa se preocupar com isso, mas ainda assim ele traz uma solução aqui. Então ele mostra, essa RFC traz a solução para cada um dos cenários onde essas funções estão sendo utilizadas, mesmo que de forma indevida. Um aviso, é sempre bom lembrar, ela está sendo descontinuada, ou seja, agora no PHP 8.2 ela vai emitir aqueles avisos que eu te mostrei, mas o código ainda vai funcionar, as funções continuam existindo. Agora lá no PHP 9, essas funções vão deixar de existir, então o código não vai mais ser executado. Isso se dá pelo Semantic Versioning. O que é Semantic Versioning? É basicamente como a gente define o que cada um desses numerozinhos de versões significam. Se você quiser, eu posso trazer um vídeo sobre isso aqui no canal também. É só deixar aqui nos comentários. Mas basicamente, essa é a RFC que eu queria trazer. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Vou deixar o link para o meu post, vou deixar o link para a RFC. Então você pode conferir. E mais uma vez, como é meu aniversário, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E se você quiser me dar um presente, você pode deixar um valeu demais, você pode me apoiar lá no GitHub Sponsors, você pode me mandar Pix, cheque, nota promissória ou qualquer outra coisa, mas o que eu realmente gostaria é de te ver no próximo vídeo aqui do canal.